Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. A parte da manhã nós meditamos em Efésios, no capítulo 1, alguns versículos do 2, do 5 e do 6, e falamos sobre somos nós a igreja de Cristo, e falamos que fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, a ter uma vida de santidade, estou fazendo uma síntese, a ter uma vida de serviço ao Senhor, de obediência, sujeição, aonde o Evangelho, o verdadeiro Evangelho pregado, o verdadeiro Evangelho vivido por nossas vidas, é um Evangelho que tem um único Senhor, um único propósito, uma única motivação, é Jesus Cristo. Fora disso, pode ter certeza que são adereços criados por homens para convencer pessoas, mas para não convertê-las. E nessa noite nós vamos tratar de um assunto também extremamente importante, dando continuidade, vamos falar sobre a igreja de Éfeso, só que na carta de Apocalipse, no capítulo de número 1, você pode ler depois do verso 1 ao verso 7, nós vamos meditar do 1 ao 4, e nós vamos falar sobre uma advertência, porque Deus e Jesus, falando a esta igreja, Ele fala das suas virtudes, Ele fala das suas obras, de tudo que ela fez, da tua fidelidade para com a palavra de Deus. Deus fala que tem visto, mas Ele faz uma observação e uma advertência a essa igreja. Aí tem as 7 cartas para as 7 igrejas, né? Que depois a gente pode ver, vamos ver as outras igrejas, só de forma bem rápida, para nós entendermos um pouco melhor. Mas essa igreja de Éfeso, ela foi fundada, e o apóstolo Paulo esteve naquela região por 3 anos, né, na segunda viagem missionária, e lá implantou essa igreja. Éfeso, uma cidade portuária, hoje a região da Turquia, e uma região que na época tinham mais de 300 mil habitantes, para alguns historiadores 500 mil habitantes. Era uma cidade muito importante do Império Romano, uma cidade proeminente, uma cidade com uma comunidade judaica muito grandiosa e poderosa financeiramente, uma cidade rica, uma cidade onde o templo de Diana ou Artemis, né, para os romanos ou para os gregos, ele foi reconstruído, onde se tinham um sincretismo religioso de diversos sacerdotes, sacerdotisas, onde a promiscuidade e a imoralidade nessa cidade era uma coisa muito pujante, muito evidente. Uma cidade extremamente promíscua, que no início da implantação do Evangelho ali, ele teve uma certa aceitação, só que um dos focos financeiros daquela região era o foco das vendas de instrumentos religiosos. Então, o mercado da religião ali, ele tinha um valor muito grande, né, valores muito altos que movimentavam a economia local. E o cristianismo começou a incomodar. Com a implantação da igreja, então houve um pouco de perseguição para com esta igreja. E naquela época também haviam muitos que se colocavam como apóstolo, como, né, ditos enviados de Jesus, que infiltravam dentro da igreja e tornavam heresias aquilo que não era dito por Deus. Então, por diversas vezes, Paulo teve que, por intermédio de Timóteo foi pastor nessa igreja, teve que corrigir essa igreja nessa questão. Para a gente saber mais lá à frente, alguns historiadores e escritos pós-apóstolos, já nos patriarcas da igreja, dizem que eles se corrigiram. Dessa advertência que Deus fez para com aquela igreja, eles foram corrigidos de voltar ao primeiro amor. Então foi uma igreja que realmente respondeu, segundo alguns historiadores. Então a gente vai ler, nós vamos ler agora, nesse primeiro momento, essa carta nós vamos ler do capítulo 2, do verso 1, vou ler até o 7, e a gente vai trabalhar até o 4. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro.
Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra. Verdade absoluta para as nossas vidas, a palavra que nos guia, a palavra que nos molda, conforme a imagem e semelhança que somos do Senhor e nosso caráter. Por isso, nós como Igreja de Cristo, nós clamamos ao Senhor, para que Tu mova o Teu Santo Espírito em nós, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas como igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É importantíssimo nos dias de hoje, quando nós olhamos para a igreja atual, aí eu falo a igreja atual, a igreja televisiva, a igreja que você vê na televisão, os cristãos que você conversa de diversas denominações, algumas características que você fala, você para meditar. Será que eu que estou errado ou ele que está certo? Diante de tanta mistura, e os nicolaítas aqui que está dizendo essa observação, eram aqueles que confundiam as pessoas com as doutrinas dentro da igreja. Falando, não é bem assim, né? A gente ouve muitas pessoas assim. E essa igreja, ela perseverou na palavra de Deus. Ela perseverou em ser fiel ao Senhor e à sua palavra. Ela suportou tudo aquilo que adivinha de fora, pressionando essa igreja para entrar dentro da igreja. As outras igrejas, você vai entender mais à frente, elas tiveram diversos desafios. Por exemplo, de Laodiceia, que praticamente foi considerada uma igreja morta, onde a imoralidade tomou conta de toda a igreja, onde, vamos dizer, nos nossos dias de hoje, a secularização, onde Deus e a sua vida houve uma separação, então isso é secularização, né? Você está falando assim, olha, a minha vida particular não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Isso é totalmente inconcebível. Nós somos um só em Cristo Jesus, na rua, no mundo, na lua, aqui na terra, dentro da igreja e fora da igreja. Somos os mesmos verdadeiros e fiéis portadores da verdade, que é a palavra de Deus, selados pelo Espírito Santo de Deus, como nós meditamos na parte da manhã, para sermos e termos a segurança que um dia estaremos com o Senhor eternamente no céu. E dentro dessas confusões, nós temos visto muitos levantes no meio cristão que desviam a atenção desse verdadeiro foco, dessa igreja verdadeira e fiel à palavra do Senhor, que é o serviço a Deus, é servir. Tudo que você entender quando você fala de Jesus, eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus, eu quero Jesus na minha vida, você está falando de serviço. Eu sei que o pastor Cornélio tem batido nesse martelo aí, nesse prego, né, com martelo por muito tempo. Por quê? Porque nós estamos acostumando, e isso por uma cultura antibíblica, a trazer para a igreja coisas que não são do verdadeiro evangelho. E eu coloquei para exemplificar algumas coisas. Por exemplo, tem alguns irmãos que estão tornando as nossas igrejas shopping center ou praça de alimentação. Eu não estou falando isso que você não pode fazer almoço na igreja, não tem nada a ver. Pelo amor de Deus.
Eu não estou falando que você não pode vender uma camiseta para missões, para o louvor, para o futebol. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que elas estão oferecendo uma variedade de consumo, uma variedade de programas para suprir as necessidades religiosas que todo ser humano tem, inclusive o cristão. Ao invés de preencher essas necessidades com Cristo, ao invés de orientar esses cristãos a servir a Cristo, ela está suprindo, como na cultura de hoje né? Você vai no shopping center, você não consegue guardar o seu cartão de crédito. Você tem que consumir alguma coisa. Só se tiver algum irmão aqui bem forte, né? Na fé, que ele já entra ajoelhado no shopping e fala, eu não vou consumir nada hoje. Em nome de Jesus, eu vou dar uma oferta para o departamento de missões, mas não vou consumir nada. Nem McDonald's. Então, tem igrejas que têm feito dos cristãos espectadores para sentar no banco e ficar olhando o pastor pregar, o louvor cantar, você vir adorar, e acha que só isso está servindo ao Senhor. Isso é a parte menor do serviço. Então, tem igrejas que não têm mostrado esse Jesus que deve ser servido e não vir nos servir. Tem igrejas que estão virando verdadeiras empresas, organizações com diversos, não sou contra a metodologia aplicada na administração, no planejamento estratégico. Agora, eu sou contra quando você não utiliza, antes do planejamento estratégico, antes da administração, antes de toda e qualquer metodologia para você trazer eficiência para a igreja, você não exercitar a fé em Cristo Jesus com seus joelhos no chão. Isso é primordial, é você ter Jesus antes da estratégia, é ter Jesus antes do planejamento, é ter Jesus antes do método a ser aplicado para que a igreja seja mais eficiente para o serviço a Cristo. É esse o objetivo e o foco. Não é para tornar a igreja ostentosa, para tornar a igreja famosa, é para tornar Cristo famoso onde ela está inserido. Então, tem denominações que estão desvirtuando o verdadeiro sentido do serviço individual do cristão. O serviço, ele é coletivo, mas ele também é individual. Todo cristão foi selado e foi chamado para servir o Senhor. Nós não fomos chamados para vir bater palma para o louvor, nós não fomos chamados só para vir cantar, nós não fomos chamados só para vir sentar num banco e ficar ouvindo, nós fomos chamados para servir o Senhor. Aí você fala assim, mas pastor, o que eu sei fazer? Você sabe fazer muita coisa. Você sabe orar, clamar pelos enfermos, ajudar aqui na assistência social, ajudar no coral que está precisando de muitos homens para a cantata de dezembro. Você que é homem está sendo convocado pela Flávia, e ela já colocou o seu nome no caderninho de oração, se não colocou, vai colocar, para Deus mover o seu coração e você vir servir aqui na frente, irmãos. Quem não gosta de ouvir uma cantata bem estruturada, com vozes bem definidas, masculina, feminina, contralto, baixo? As outras? Tenor e soprano. Está vendo como eu manjo de música? Eu vou aprender. Não é gostoso quando nós ouvimos isso? Agora está faltando homens. Cadê os homens? Vamos nos levantar, vamos servir ao Senhor. Não sei cantar. A Flávia vai ensinar. Ela já falou isso. É um compromisso. Então, isso é serviço, é sair, né, desse banco, de ficar sentado. Eu não estou incomodado que você está no banco. Eu também gosto de sentar no banco e ficar ouvindo também. Mas a gente, além de ouvir, nós precisamos servir. Vamos ficar lá olhando lá o portão um dia, né, o irmão que está sempre lá, é sempre o mesmo, ou sempre os mesmos. Ele quer vir ouvir a palavra também. Então, esse é o verdadeiro sentido da igreja, quando ela fala de serviço, de foco de Jesus no serviço. É aquele que não tem egoísmo, não tem individualismo, mas ele pactua na comunidade, com compaixão, ele distribui, ele serve também com essa compaixão e com essa mesma vontade volúpia, como todos aqueles que estão escalados servem. Então, tem igrejas que estão virando teatro. São igrejas onde as pessoas são convidadas a sentar, desfrutar passivamente de diversos tipos de entretenimento. Eu não sou contra o teatro na igreja, eu gosto de boas encenações, da palavra de Deus, dos relatos históricos. Mas tem igreja que você já viu, só chama as pessoas, olha, vai ter esse evento nessa igreja, olha, vai ter isso, olha, vamos lá que vai ter aquilo, olha, vamos lá. Mas cadê os verdadeiros cristãos para servir? Só são aqueles que fizeram a cantata e aqueles que ajudaram? É uma cultura é uma contracultura aos ensinamentos bíblicos, a nos acomodarmos e sentarmos e só ouvirmos. Então, nós, como igreja, precisamos nos levantar. Nós, como igreja, precisamos ser como essa igreja de Efésios.
né, de Éfeso, essa igreja que não suportou, que suportou de forma perseverante contra a cultura bíblica. Aí a gente acha que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Você viu o louvor de lá? Você sabe por que existe banda gospel? Porque nós, não estou criticando o louvor daqui, pelo amor de Deus, nós, como igreja, não gostamos muito de nos desenvolver musicalmente. Então a gente cata meia dúzia aí, ensaia a técnica, tanto no instrumento como na música, não tem nenhum compromisso com Jesus, eu conheço um monte. Não tem nenhum compromisso com Jesus e vem exaltar o nome levantando a mão aqui na frente para toda a igreja. Nós temos que valorizar os nossos que aqui estão servindo ao Senhor. E aqueles que estão servindo ao Senhor, cada dia que melhorem mais, busquem a excelência, porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, para que nós cresçamos na adoração, não só na questão da espiritualidade, mas em todas as habilidades, em todos os talentos que Ele nos concedeu. Então tem aqueles que você vai ensinar canto, e uma semana ele está falando assim, meu Deus, é Pavarotti. Tem aquele que em 3 anos você vai falar assim, meu Deus, é o pastor Décio, não adianta, desiste. Irmão, eu tenho que reconhecer as minhas limitações. Então nós precisamos trabalhar contra essa cultura que está sendo inserida dentro das nossas igrejas, que é uma cultura antibíblica. Essa igreja que vira um hospital ou um spa. São aquelas igrejas que oferecem para você todas as soluções para os seus problemas. Ela oferece. Ela não vai falar que é Jesus a solução de todos os problemas, mas ela tem o segredo para que você consiga resolver todos os problemas da sua vida. E tem um grande chavão nessa igreja, que eu estava meditando lá em casa, que é esse chavão aqui. Deixa eu lembrar aqui onde eu anotei. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouquinho eu lembro. Ela adota o chavão de que, aqui, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nunca ouviu esse chavão? Você já leu o versículo à frente? Depois do tudo posso, aquele que me fortalece, em Filipenses 4. 4:13 está assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmão, você está com um problema? O Senhor tudo pode e te fortalece. Você pode fazer todas as coisas, Deus está acima de tudo, é você, vai em frente, não sei o que, motivacional, né? Daqui a pouco eu vou falar da igreja motivacional. Então ele começa a falar para você, aí ele esqueceu de ler o versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Deus estava fortalecendo nas tribulações, irmão. Estava sustentando, porque senão o homem ia ser derrubado, Paulo não ia aguentar. Aí já está falando de dinheiro, você não é cabeça, né? Você não é cauda, mas é cabeça, e não sei o quê. Chega disso. Jesus já resolveu todos os nossos problemas, quando Ele foi até a cruz, morreu por todos os nossos pecados, e nos selou para a vida eterna com o Espírito Santo de Deus, nos concedendo a salvação e vida eterna. Todos os nossos problemas foram resolvidos. As tribulações aqui são momentâneas, são circunstanciais. Aí essa contracultura bíblica tem nos levado a essas igrejas que têm declarado aquelas igrejas que parecem um seminário motivacional. A igreja que oferece todas as soluções mirabolantes, né? Ela começa a te motivar, não, irmão, vai dar tudo certo. A tribulação vai passar, mas você não pode esquecer que vai passar e virão outras piores para você ser moldado pelo Senhor. As dificuldades da vida, e quem tem mais um pouquinho de cabelo branco, os meus já estão chegando, sabe que quando você resolve um problema, aparece outro. Aí você resolveu um, aparece 2. Agora, quem nos fortalece diante de cada circunstância difícil da caminhada cristã, da caminhada da vida? É Jesus que nos fortalece. É o foco principal das nossas vidas. É o sentido maior das nossas motivações, é Jesus Cristo. Porque as tribulações e as angústias, elas vão acontecer. Aí, diante dessas angústias, dessas tribulações, acontece algo muito pertinente nos nossos dias.
e que não é diferente para com ninguém. O cansaço, entre aspas, espiritual. Você começa a ficar cansado. Você começa a desanimar. Você fala, Deus, quantas lutas. Deus, quantas provações. Olha, quantas vezes nós não oramos e falamos, eu não suporto mais. Senhor, traga o consolo, traga a válvula de escape. Traga algo, Senhor, e nós vamos nos desgastando nessa caminhada que é natural, porque ela não é fácil para ninguém, nunca foi. Não foi para Paulo, não foi para Moisés, não foi para Davi. Deixa eu falar para você, você sabe como Davi terminou o final da vida dele? Um cara que, com a funda e uma pedrinha derrubou o gigante. Se tornou rei de Israel, conquistador, exaltado pelo povo, ovacionado pelo povo. Sabe como que ele terminou a vidinha dele? Vai ler lá. Carregadinho numa maca. Velhinho. Você imaginou o grande Davi carregadinho numa maca? Isso mostra que nós somos todos instrumentos para a glória de Deus, quando Ele quer, no momento que Ele quer. E todos somos pó, e para o pó voltaremos, mas seremos glorificados num corpo sem pecado, sem mácula do pecado, e vamos morar com Ele eternamente. Essa é a maior esperança e motivação que o cristão tem que ter em Cristo Jesus. E essa caminhada desgastante, essa caminhada difícil, traz cansaço. E nós começamos a nos esquecer desse verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Aí nós começamos a agarrar os adereços. Você não está suportando de tanta tribulação, de tanta pressão? Aí vem aquele famoso pregador, que fala assim, olha, se você der 7 voltas sobre a tua igreja, como Josué deu em Jericó, tu serás vitorioso. Se você colocar o copo com água debaixo do púlpito do pastor, quando ele estiver pregando, e você tomar aquele copo 3 segundos depois, você vai receber a vitória. Se você pegar a toalhinha suada do apóstolo e colocar na sua enfermidade, você vai ser curado. Nós começamos pelo cansaço espiritual, pelo desgaste. Se nós não vigiarmos, se nós não suportarmos as tribulações, começamos a aderir a esses aderestos. Eu quero deixar bem claro que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz milagres que nós jamais imaginaremos. Quando Ele quer, na hora que Ele quiser, no dia que Ele quiser, Ele pode dar a graça para você. Soberania de Deus nas nossas vidas. Agora Ele nos concedeu o selo do Espírito Santo de Deus para suportarmos tudo isso, todos esses adereços, para que não sejam colados na nossa caminhada cristã e nós não sejamos, distanciados do verdadeiro Evangelho. Essa igreja suportou. Essa igreja perseverou na palavra do Senhor, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à tribulação, só que num determinado momento cansa. Aí passa de uma geração, aí o meu filho, eu vi os meus pais como sofreram, são cristãos, oraram, lutaram, conquistaram aquilo que Deus deu para eles, aí eu vejo a minha caminhada, começa a cansar, aí você começa a ficar esmorecido, você começa a sucumbir diante da palavra e diante de Jesus. Esse alerta que Deus está fazendo aqui, é um alerta extremamente importante, porque Ele está avisando para a igreja, olha, volte ao primeiro amor. No verso de número 1 está escrito assim, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aquele que tem a sua destra, significa que Jesus segura a sua igreja
nas suas mãos de forma protetora. É Ele que nos protege, é Ele que nos conduz, é Ele que nos apazigua em meio às circunstâncias adversas da vida. Jesus nos comissiona e comissiona a sua igreja, como também é o nosso guardião. É Jesus que nos guarda, é Jesus que nos direciona em tudo nas nossas vidas. Jesus tem o máximo poder e autoridade para salvaguardar os seus filhos, que somos nós, para prover os seus filhos, que somos nós, para nos dar resiliência para suportarmos as circunstâncias adversas, que somos nós. Aquele que anda no meio dos 7 castistais de ouro, ou candelabros de ouro, os candelabros de ouro são os membros da igreja, representando a noiva de Cristo, que aguarda a chegada do seu noivo. Então Jesus está andando no meio da igreja, e dando a nós o seu brilho, a sua luz no meio das trevas. Nós estamos caminhando nesse mundo como se fôssemos e como somos discípulos de Jesus, dissipando luz em meio às trevas. O mundo tem que nos ver como luz, o mundo tem que nos ver como luzeiro, como exemplo. O mundo tem que nos ver como discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, que vivem a palavra de Deus nas suas ações. Em meio às tribulações, ele vive a palavra de Deus. Em meio às angústias, ele vive a palavra de Deus. Em meio aos desastres e cataclismas desse mundo, ele vive a verdadeira palavra de Deus na sua vida. Ele suporta todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Por isso que tudo posso naquele que me fortalece, porque não vem de mim, não vem de você essa força, vem no poder, vem na autoridade, no nome de Jesus sobre as nossas vidas e na condução do Espírito Santo de Deus que nos conduz. Aquele que tem essa destra, é Ele que nos segura, é Ele que nos protege. No verso de número 2, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. As boas obras consistem em fé, trabalho, perseverança juntos. Boas obras. As boas obras sem fé, elas são vazias. O trabalho sem fé é em vão. Em vão, não para o Senhor, mas para aquele que está realizando, porque ele não tem como motivador Jesus Cristo na sua vida. E esse trabalho inclui o trabalho físico e mental, ambos onerosos e exaustivos. A caminhada cristã é cansativa. A caminhada cristã não é fácil. A caminhada cristã é onerosa, é desgastante. Mas nós não devemos nos esquecer que o Senhor da obra, que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele vai terminar. Não desista dessa caminhada. Persevere. Persevere diante dessa caminhada e diante das lutas. No verso de número 3 diz assim: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Jesus está enaltecendo as obras, o trabalho árduo, a tolerância, por testar as falsas doutrinas e por chamar os mestres impostores de intrusos. Eram como os bereanos lá em Atos. O que ele está falando? Está escrito aqui? O cristão tem que ser assim. Você está ouvindo alguma coisa na televisão, está ouvindo no rádio, está ouvindo o pastor Décio falando. Onde que está escrito isso aqui? Na palavra. O cristão tem que ser isso. Onde está escrito. E não é porque é batista, não. É qualquer cristão, onde está escrito. Batista gosta, não está escrito. Então tem que ser esse cristão, perseverar e suportar as dificuldades em prol do nome de Jesus. Quando você suporta essas dificuldades das circunstâncias da vida, isso é em prol de Jesus. Isso exalta o nome do Senhor. Aí os ímpios estão falando e o salmista já falava: Senhor, olha para eles. Eles zombam do teu servo e eles prosperam, e o teu servo aqui precisa da misericórdia e da tua graça, porque está sofrendo. Mas todo sofrimento exalta o nome do Senhor. Então nós precisamos
exaltar o nome do Senhor. 2 Coríntios 4,17, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Pega todos os sofrimentos que você passou na sua vida até hoje. Todos. Pesa. Aqui tem peso de fardo. Mas na eternidade, você vai desfrutar ele como se fosse uma pluma de algodão. Não vou falar de neve, porque no Brasil não tem neve. Em alguns lugares até tem. O nome implica que alguém pertence e se identifica plenamente com Cristo. Em meu nome, nós temos esse compromisso com Jesus quando nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós. Não tem como mais apagar o seu nome do livro da vida. Você foi selado com o Espírito Santo de Jesus. Você que declara Jesus Cristo como Senhor, você que declara Jesus Cristo como seu Salvador, não dá mais para apagar o seu nome do livro da vida. Tem que continuar, perseverar, lutar, ir para frente. E a hora está correndo. Verso de número 4. E eu tenho uma cronometrista. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Cheguei onde eu queria falar. Tudo que eu falei, eu queria falar também. Mas aqui é o cerne da questão. O que você imagina quando você fala, vamos voltar ao primeiro amor? Para os casados, talvez possa ser o primeiro beijo, o primeiro olhar. Para os casados com mais de 30 anos, a primeira pegada na mão da sua esposa ou do seu esposo. O primeiro sentado ladinho com o papai no meio. Um do lado, outro do outro. E a peixeira em cima da mesinha da sala. É, juventude, os jovens que se cuidem. Hoje em dia não é mais assim, mas antigamente, olha, encostou na minha filha, morreu. Estou brincando. Isso é bem antigamente. O primeiro amor que está falando aqui, Jesus está disciplinando e admoestando os cristãos dessa igreja. Apesar de tanto trabalho, apesar de tanta perseverança, apesar das muitas obras realizadas por essa igreja, Jesus está advertindo. Porque eles não estavam sendo mais nutridos por intermédio desse primeiro amor. Esse primeiro amor ele foi visto quando Paulo esteve por lá em Atos, no capítulo 20, depois você pode ver em casa, do verso 20 em diante, quando Paulo pregava e pregou por 3 anos nas casas, de casa em casa, Paulo ia pregando. Aí eu fico imaginando daqueles irmãos que começaram a igreja aqui. Paulo está bem longe, né? Vamos para os irmãos que começaram a igreja aqui. Eu não conheço, se tem ainda no nosso meio, um irmão que, um dos primeiros, aqui ó, o primeiro, estou junto no grupo de 5, de 10, não sei. Você imaginou como eles perseveraram aqui? Quando chegaram em Itapevi, com asfalto, iluminação, shopping center ali embaixo, o supermercado, a padaria, o Habib's, McDonald's, o açougue, eles chegaram aqui em Itapevi para evangelizar aqui, para plantar essa igreja quase nos anos 60, né? 50 e alguma coisa? 56. Você imaginou 1956, a maravilha que era Itapevi? E esses irmãos indo de casa em casa, com o sapatinho engraxado, com a calça limpinha, asfaltadinho, né? Sem nenhuma poeira, com um carro para andar bastante, para cima e para baixo, posto de gasolina em todos os lugares. Esse é o primeiro amor. É um amor que não vê barreiras. É um amor que vê Jesus Cristo sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma barreira. É um amor perseverante. É um amor tolerante. É um amor resiliente, é um amor que vê Jesus acima de todas as coisas e não vê dificuldade nenhuma para que vidas sejam alcançadas para o reino de Deus. Esse é o primeiro amor da igreja que Jesus está falando aqui. Ó, vocês precisam voltar a esse primeiro amor. Esse amor, vocês perderam, vocês esfriaram. Quando Jesus está admoestando essa igreja, Jesus já não está falando com a primeira geração, nem com a segunda geração, está falando com a geração de filhos e netos,
para eles voltarem, não amar mais a Deus, porque eles amavam a palavra de Deus, eles perseveravam na palavra de Deus, mas as suas práticas não estavam voltadas como aqueles que começaram a boa obra, que tem que continuar. Então, aqueles que começaram essa igreja em 1956, 57, esse amor perseverante, esse amor que não viu barreiras de barro, de iluminação, de perigos, de animais, de seja o que for, de ladrões, de serem assaltados ou de até morrerem, eles não viram essa barreira, eles simplesmente viram Jesus sendo declarado nessa cidade, sendo proclamado nessa cidade, e pessoas sendo alcançadas para o reino de Deus. Jesus está falando desse primeiro amor para essa igreja, Jesus está falando desse primeiro amor para nós que aqui estamos hoje, esse amor que foi vivenciado por essa primeira geração em 1956, ele precisa voltar, ele precisa retornar, ele precisa renovar a igreja atual, ele tem que ser constante, ele tem que ser passado de geração em geração, para que a palavra seja pregada em Itapevi até a volta de Cristo, com esse amor que Jesus derramou por este lugar. Esse é o primeiro amor que Jesus requer das nossas vidas, que Jesus está corrigindo esta igreja, Jesus está corrigindo as nossas vidas. Eu quero te levar essa noite, irmão, a repensar a sua vida como cristão, em relação a esse primeiro amor. Será que a intensidade sua em vir à igreja com alegria e entusiasmo é a mesma que aquela geração tinha? É a mesma que Deus está requerendo das nossas vidas? Esses cristãos, eles eram destituídos de entusiasmo demonstrado por seus pais e avós. Então, se você, mas eu não conheço ninguém, pastor, eu cheguei na igreja faz 1 ano. Sabe uma coisa que eu mais gosto de ouvir? Sobre a história da igreja local. Sabe por quê? É o testemunho vivo de que Deus está presente neste lugar. Quando você ouve as pessoas, fala assim, olha, em 1956, a dificuldade que era subir aqui, olha, você dava 2 passos e escorregava 4. Quando chovia, então, irmão, você dava 3 e escorregava 10. E a irmãzinha Clementina, que escorregou daqui até lá embaixo. Mas ela perseverou, ela veio sujinha de barro, ajoelhou aí e orou. E se nós estamos aqui é por causa desses irmãos. É por causa desse primeiro amor. Que vieram de pessoas lá da primeira igreja batista, lá em Princesa Isabel de São Paulo, com outros irmãos daqui que estavam. E esse primeiro amor junto, em comunhão, de casa em casa, demonstrado hoje por meio desses prédios, por meio desta escola, por meio deste lugar de adoração, de exaltação e pregação da palavra de Deus, esse primeiro amor foi concretizado hoje aqui, nos nossos tempos, nessa geração. Agora isso precisa continuar. A nova geração que está vindo precisa dar continuidade e olhar para esse primeiro amor e voltar a fazer essas obras com este amor. Estou terminando. Com esse primeiro amor é com entusiasmo. O que significa entusiasmo? Estado de exaltação do espírito de quem recebe, por inspiração divina. É uma das definições no dicionário. Estado de fervor, de emoção intensa. Você quer ver uma coisa? Corintiano no dia do jogo do Corinthians. Meu Deus, eu sou corintiano, mas não sou fanático. Estou de preto e branco, nem sei se meu time ganhou hoje. Só para provocar São Paulino, estou brincando, irmão. Sabe quando você vai fazer algo que você gosta muito? Por exemplo, um churrasco só com picanha. Não vem aquele fervor, aquela emoção intensa? O irmão até treme, dá umas voltinhas e dá 3 pulinhos. Sabe quando você fala para o seu filho assim, filho, a gente vai para a Disney. Nossa, ele pula e vai. Para nós era o Play Center, né? Vai no Play Center, agora eles são Disney hoje. Não, você vai viajar de avião. Nossa, nós nem sabíamos que era avião, era só, né, aquele aviãozinho de papel que a gente jogava. Você vai viajar de avião, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, esse fervor, essa intensidade, nós temos que viver na obra do Senhor em Jesus. Entendeu o serviço? Tudo no Evangelho se resume a 2 coisas. Jesus e servir a Jesus e a igreja de Jesus. Que é a igreja de Jesus que somos nós. Como a igreja de Atos, essa igreja, Atos 2, depois você vai ler lá em casa, é porque eu vou encerrar.
Essa igreja foi nascida para amar e viver como diferente, como luz, como sal. Nascida para proclamar e viver Jesus Cristo. Verso 40 e 41. Nascida para seguir a palavra de Deus. Nascida para orar. Nascida para servir. Nascida para adorar a Deus. O verdadeiro evangelho não sai dessas linhas que nós acabamos de falar. Nós nascemos em Jesus Cristo para amar e viver como diferente, santidade, e amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Para proclamar e viver Jesus Cristo, proclamar Jesus Cristo por meio das nossas vidas, e para seguir a Jesus com a nossa vida. Para seguir a palavra de Deus sem nenhuma distorção. O cristão tem obrigação de conhecer o que professa como fé. Você não precisa decorar a Bíblia. Mas você tem que saber as doutrinas básicas da Bíblia. Para você refutar as heresias dessas igrejas que eu estou te falando e que você acha que às vezes ela é bam, bam, bam. Nascido para orar. Cristão que não ora, não busca as respostas para a sua vida, para o seu ministério e para aquilo que Deus tem com vontade para a sua vida. Cristão que não ora, você vai me desculpar, está perdendo muito da sua caminhada cristã por não buscar a direção de Deus. E eu vou te fazer um desafio, de manhã eu fiz um. Ore essa semana, tenha essa experiência com Deus. Não vai cair raio, não pode até aparecer um anjo, mas talvez não apareça. Você não vai cair, vai desmaiar, não vai acontecer nada disso, mas sabe o que vai acontecer? Você vai trabalhar menos do que você tem trabalhado, porque quando você ora, Deus está trabalhando por você naquilo que você está clamando para Ele. Não tenha dúvidas em relação a isso. Sabe esse desgaste emocional, mental, estresse de tantos problemas? É porque às vezes nós não estamos descansando no Senhor por meio da oração. E somos nascidos para adorar a Deus e reverenciá-lo com os nossos louvores, com os nossos bens, com os nossos filhos que devem ser dedicados ao Senhor, sempre com entusiasmo e alegria que o Evangelho nos proporciona. Eu quero te convidar nesse momento a orar. E cada comunidade, cada igreja tem um costume. Eu tenho alguns costumes, que nem de manhã eu falei, irmãos, vamos ficar de pé para orar, para ler a palavra? Aí tem uns irmãos que falam assim, mas o que é isso? Aqueles de 15, 16 anos, talvez. Eu quero te convidar, se você puder, não se constranja se você não puder, para você ajoelhar no seu lugar aí e orar a Deus, se talvez faça muito tempo que não pratique isso. Se você tem problema, não pode, irmão, não se constranja se você não puder. Se você quiser, nós vamos orar encerrando o culto. Senhor, esta é a Tua palavra, que nos direciona, que nos fortalece em meio às circunstâncias adversas e nos traz esperança. Te servir é um privilégio. Te servir é o maior presente que um cristão possa receber. E o maior presente nós recebemos, que é o selo do Espírito Santo de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Mas em muitos momentos da nossa caminhada cristã, Senhor, parece que nós entramos numa rua sem saída, diante do cansaço por perseverar, do cansaço por enfrentar tantas dificuldades, tantos problemas, tantas perseguições, que muitas vezes passam em nossas mentes,
em desistir desta caminhada. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é gracioso, o Senhor derrama sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, o bálsamo que vem direto do seu trono, por meio do teu Santo Espírito, a trazer refrigério em meio às circunstâncias adversas, a trazer esperanças e esperança diante das tribulações, das perseguições e das dificuldades. O Senhor aquieta a nossa alma angustiada, nesse mundo de correrias, de tantos afazeres, de tantas tarefas que às vezes nós nos esquecemos desse primeiro amor e nos esquecemos que eu tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Por isso não há barreiras, não há obstáculos que impeçam o meu caminhar, porque quando nós não podemos caminhar, o Senhor nos pega pelo colo e caminha por nós. Nos ajude e nos perdoe, Senhor, pelas nossas limitações e pelas nossas falhas como cristãos, como igreja de Cristo, que às vezes foca muito mais na concretude das coisas, na ganância, no individualismo, no querer, só querer, possuir, e nos esquecemos de que é o Senhor que provê tudo em nossas vidas, e primordialmente proveu a nossa salvação, e nos tirou da morte eterna, e redirecionou as nossas vidas para a vida eterna contigo. Por isso nos ajude nessa semana, nos fortaleça, nos dê forças diante dos obstáculos que nós temos por enfrentar. Nos abençoe com as tuas mãos poderosas, nos guarde dos intentos malignos, ó Senhor, que tentam nos oprimir e tentam nos perseguir. Acampa os teus anjos no meio do teu povo, assim como a palavra fala que o Senhor anda no meio da igreja. O Senhor nos conduz com as tuas mãos poderosas, o Senhor nos segura, o Senhor nos acalenta em meio ao frio da humanidade que temos vivenciado nessa geração. É o Senhor que nos aquece. Por isso traga de novo, Senhor, esse fervor, esse entusiasmo, esta alegria nas nossas vidas em te servir neste lugar. E tudo isso é para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.